Meus irmãos, minhas irmãs, que acompanham o nosso diálogo espírita, o assunto a ser debatido hoje no Tema Livre é o atendimento fraterno e a atividade de desobsessão nas casas espíritas. Depois, o Espiritismo responde a respeito da busca eventual de conversões das pessoas ao Espiritismo, o chamado proselitismo. E também se os espíritos têm a capacidade ou permissão de revelar o futuro. E encerraremos com o Espiritismo e você, onde tratando da conexão da doutrina espírita com as questões econômicas. Então, a partir desse momento, com vocês, Diálogo Espírita. Meus amigos, eu estou aqui hoje com os companheiros Jaime Nunes, Gilberto Tomasi, prazer revê-los, e nós vamos falar aqui sobre o atendimento fraterno, o que é essa atividade de atendimento fraterno e as desobsessões. Eu vou largar logo uma pergunta para vocês. Gostaria de saber o seguinte: quais as diferenças ou quais as semelhanças entre essa atividade do atendimento fraterno das casas espíritas e ao sacramento, a liturgia da confissão da Igreja Católica? Já deixando de antemão aqui uma observação seguinte: nós de maneira nenhuma estamos fazendo qualquer crítica, respeitamos, né, esse procedimento dos católicos, mas apenas para ver se existe alguma semelhança ou não com essa nossa atividade. Jaime, Gilberto. Nós estamos tratando então inicialmente do nosso atendimento fraterno, onde o irmão que chega à nossa casa espírita, ele vai em busca de uma orientação. Talvez ele já tenha batido em todas as portas onde era possível e não ter encontrado essa solução. Então, o Espiritismo trabalha com irmãos preparados para que eles deem condições e possibilidade desses irmãos serem esclarecidos sobre o seu momento difícil da existência, da vida, e principalmente explicar-lhes que atrás disso existe uma razão, um motivo, né, Gilberto? Não tenha dúvida. E com relação à confissão em si, conforme o Wilson colocou, nós devemos esclarecer o seguinte, sem nenhuma crítica, repetindo: na religião católica, a pessoa vai, confessa e o padre lhe perdoa. Tem esse dom de perdoar, vamos usar esse termo. Diferentemente da doutrina espírita, onde mais a pessoa que vai fazer o atendimento fraterno mais ouve do que fala e procura lhe encaminhar, então, em algumas situações para que ele possa rever o seu problema, de preferência frequentando a casa espírita. Até porque, em relação ao perdão, nós devemos sim perdoar os nossos ofensores, ou quem quer que seja, né? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7, mas não temos o poder de perdoar a quem quer que seja. Então, a diferença é exatamente essa. A da confissão não deixa de ser uma confissão no atendimento fraterno, mas com essa diferença em relação à Igreja Católica, por exemplo, que tem esse dogma da confissão, né, Wilson? Até porque nós entendemos, né, meus irmãos, que Deus não perdoa. Às vezes é um pouco difícil falar isso aí, tem gente que entende mal. Pô, mas como Deus não perdoa? A rigor Deus não perdoa. Por quê? Porque Deus não se ofende. Deus entende que as criaturas humanas, pelas suas próprias fraquezas, pela sua ignorância, elas são como crianças travessas, elas erram mais por serem pequenos ainda, por serem ignorantes. Então Deus está num patamar tão superior, Deus é um ser perfeito, absolutamente perfeito, que ele não tem que perdoar nada. Ele criou leis perfeitas que vai dar a cada um segundo suas obras. Até porque, Jaime, Wilson, pesados amigos, seria muito cômodo se nós fôssemos em qualquer local, em qualquer templo religioso e saíssemos de lá perdoados.
confessei, estou perdoado. Não é dessa forma que a coisa funciona. E a casa espírita, no atendimento fraterno, lhe dá a possibilidade de ver a situação sobre um outro aspecto, sobre um outro ângulo. E a doutrina espírita tem respostas claras para isso. Deixa bem claro isso também, né, Jaime? Essa é a razão principal. O ser humano precisa compreender tudo o que envolve. E há um componente que às vezes a gente esquece, são a questão da reencarnação. Hoje, aparentemente, nós não estejamos fazendo mal. Só que não nos lembramos de existências anteriores, onde lá nós falhamos, nos comprometemos, e a justiça de Deus, então, ela vai buscar o acerto para que esse nosso erro, esse nosso engano, seja corrigido e sempre a nosso benefício, não como castigo. Ele é educativo, né? Com certeza. A gente vê que nesse atendimento fraterno, nesse trabalho, as pessoas, para ficar claro para vocês aí que não conhecem, então a pessoa entra na casa espírita, tem alguém que já o recebe à porta e faz o encaminhamento. Se ele diz que está vindo pela primeira vez, vai ser encaminhado para esse atendimento fraterno. Ali vai expor o seu problema, as suas dificuldades, e ninguém vai dar uma solução pronta. Não existe milagre, não existe... Se a pessoa for lá na casa espírita esperando uma cura completa, uma solução para os seus problemas, ela vai se desiludir. Porque, na verdade, a solução sempre está dentro de nós mesmos. É claro que ali entra o papel de ajuda, de acompanhamento, de orientação, tanto dessa pessoa como das outras pessoas que vão encaminhá-la para assistir uma palestra pública, para receber a fluidoterapia, o passe, né, e a água fluidificada, de repente se integrar à casa através de um trabalho de assistência social, através da prática da caridade ou para os grupos de estudo. Então ela vai receber essa orientação, mas o caminho ela vai ter que andar pelas suas próprias pernas. Mas é muito importante esse atendimento fraterno, até do ponto de vista psicológico, porque é um desabafo. É um momento em que a pessoa pode falar, abrir o seu coração, confiar ali. E aí que a gente diz que, de certa forma, assemelha-se ao confessionário. Porque, às vezes, a pessoa está desesperada e só o fato de ela aliviar, falar dos seus pecados, entre aspas, já é um alívio para ela. Até porque ela não vai ter nenhum pré-julgamento daquilo que ela desabafar lá com a pessoa que estiver lhe dando o atendimento fraterno. Não vai ser criticado. Isso é o diferencial da casa espírita. Não vai dar a coisa pronta, como o Wilson falou, né? Exatamente. Nós temos lá a mentora Joana de Anjos, do nosso irmão Divaldo Franco, ela diz o seguinte: o atendimento fraterno não se propõe a resolver os desafios nem as dificuldades, eliminar as doenças nem os sofrimentos, mas propor ao cliente os meios hábeis para a própria recuperação. Então, dar condição ao próprio ser encontrar as alternativas onde ele veja, foque de forma diferente aquele seu momento difícil por quais todos passam. Exatamente. Eu não sei, a gente pressupõe que hoje em dia o próprio catolicismo ele tem evoluído em alguns aspectos, e eu acho que hoje, pelo que a gente ouve falar, até o sacerdote ele já não está mais fazendo esse papel apenas de julgador, porque é o que ele faz. Em princípio, houve a confissão, e para determinar a penitência, ele precisa avaliar se é um pecado leve, médio ou grave, né? Mas acho que hoje em dia os próprios sacerdotes estão sendo mais orientadores, né? Mais aquela pessoa amiga de também ouvir do que própria. Já se evoluiu, acho que nesse sentido também, né? Evoluiu bastante, mas o diferencial, eu insisto nisso, deixar bem claro que não é aquilo que seja o sacerdote ou o atendente vai falar, olha, está resolvido o teu problema. Como o Jaime falou, aí é um trabalho de introspecção, de análise dentro de si mesmo para ver qual o caminho a ser seguido. O Jaime queria, acho que tinha mais um complemento a respeito da confissão aí. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse... Nós temos um artigo bem interessante e é antigo. O artigo chama-se A Confissão Auricular. Ele foi ditado por Emmanuel, o nosso querido Chico, está na Revista Reformador de 3 de outubro de 1935, onde ele enfoca a questão da confissão, vendo como ela era feita, e nos leva à reflexão sobre o atendimento fraterno, para nos colocar também de uma maneira que nós possamos ser mais amigos, mais fraternos, quando encontrarmos um irmão com dificuldade, e buscando ajudá-lo de todas as formas,
de maneira que ele confie em nós, acredite na nossa atividade, no nosso trabalho, mas, sobretudo, confie muito em si mesmo, na sua capacidade de transformação e recuperação. Perfeito. Gilberto, e nós até falamos na abertura aí que existe uma outra atividade na Casa Espírita, nós chamamos de desobsessão. Queria que você falasse um pouquinho, explicando o que é desobsessão, que, a nosso ver, também não deixa de ser um atendimento fraterno, mas daí aos espíritos desencarnados. Exatamente. Na Casa Espírita, a reunião chamada de desobsessão, ela é privativa, né? Não fica aberta ao público, é um trabalho assim, bastante complexo. E ela se destina, então, a auxiliar, como você falou, Wilson, encarnados e principalmente desencarnados envolvidos em algum processo de reajuste, algum problema que ele tem de desajuste ou reajuste que tem que ser necessário. Então, na reunião de desobsessão, a pessoa que se encontra nesse tratamento desobsessivo vai ser ouvida, o espírito vai se comunicar, o espírito desencarnado vai se comunicar, vai ser ouvido qual é o seu problema e as pessoas envolvidas no trabalho vão lhe dar a assistência. Então, não deixa de ser também um atendimento fraterno, mas num outro patamar, já envolvendo pessoas desencarnadas que vêm ao grupo mediúnico em busca de ajuda. A gente fala em desobsessão, na verdade existe uma certa distinção. Existe a atividade de desobsessão e aquele trabalho mediúnico de atendimento a espíritos sofredores. Então, às vezes, o espírito que se manifesta, ele não está perturbando exatamente ninguém, ele está perturbado. Ele está com seus conflitos ainda não resolvidos e ele precisa dessa atenção, desse carinho e de um esclarecimento, porque às vezes ele está perdido no plano espiritual, ele, às vezes nem sabe que desencarnou. Então, há um esclarecimento, um encaminhamento para esse indivíduo. É uma situação. A outra situação, que é um trabalho realmente de uma responsabilidade ainda maior, não que o primeiro não seja, são a da desobsessão. Nesse caso, a pessoa encarnada, que está sendo perturbada, está sendo assediada por espírito, ele não participa dessa reunião. Teoricamente, a vítima desse processo, ele não participa. Apenas o desencarnado, que é convidado, encaminhado pela espiritualidade, não é feita uma evocação, não se faz uma evocação direta, a não ser em casos muito raros, e então esse espírito se apresenta através de um médium, fala dos seus problemas e também recebe essa orientação para cortar aquela ligação com aquele encarnado, para seguir o seu caminho, para aprender a perdoar, para aprender a amar, porque todos nós precisamos do perdão mútuo, da tolerância mútua. Exatamente. O atendimento fraterno, nós temos que cuidar com relação, às vezes, à nossa forma de se expressar com relação àquele irmão que nos busca. Dizer a ele, por exemplo, que ele está obsediado, né? Vai gerar um problema danado. Ou que ele é médio e precisa desenvolver a mediunidade. Na etapa inicial, são temas que nós não devemos enfocar. Nós temos que trabalhar de maneira que ele possa dizer das suas angústias, mas tentando direcioná-lo a outra situação, a um outro momento da sua existência, né, Gilberto? É verdade, esse cuidado tem que ser tomado, principalmente porque quem não estuda a doutrina espírita, quem não participa das atividades da Casa Espírita, não tem como saber o que é obsessão, o que não é, não tem como saber se está obsidiado ou não. As situações são bastante conflitantes, diferentemente daqueles que estudam, que percebem quando as coisas não estão bem, não se resolve da maneira tradicional, a medicina, coisa parecida, pode ser um trabalho obsessivo. Então tem que saber diferenciar isso e principalmente, como já me falou, não chegar falando que a pessoa está obsidiada, porque não vai entender nada do que se trata, até vai correr da Casa Espírita. É relativo, às vezes a pessoa também tem que saber qual é o problema dela. Então a gente vai dizer, olha... Mas não de forma assim, tem um espírito do teu lado, nesse sentido, né, para não assustá-lo até. É por isso que eu disse, tanto para o desencarnado como para o encarnado, tem que ter uma técnica. Então essas pessoas são pessoas preparadas, pessoas experientes no trato com esse tipo de problema, que estudaram bastante, que têm um grande conhecimento doutrinário e principalmente que tenha condições morais de falar para uns e para outros, porque não adianta ele apenas passar um sermão, entre aspas, para os demais, quando ele não aplica na sua própria existência, na sua própria conduta no dia a dia, aquelas práticas. Se ele falar de amor, de fraternidade e perdão para um espírito desencarnado, esperto, um espírito que às vezes é muito inteligente, ele vai até ser desmascarado. O espírito vai dizer, bom, você está recomendando para mim, mas você não faz. Então, qual é a sua moral para falar comigo?
Então tem toda essa problemática. Então precisa um grande preparo, é um trabalho de responsabilidade, que é feito com muita seriedade nas casas espíritas. Para arrematar, Jaime e Gilberto, se a pessoa fica convite, se você tem, e quem não tem problemas, procure uma casa espírita, lá você vai receber essa orientação. Você vai encontrar pessoas amigas que vão ouvir o seu problema. Se ela vai resolver ou não, é outra questão, mas vai ter a possibilidade de receber um encaminhamento, de uma recomendação positiva, é uma palavra amiga, uma mão amiga que está sendo estendida na sua direção. Lembrando ainda que a casa espírita vai lhe atender, não vai lhe cobrar nada, não vai lhe julgar, não vai prometer milagres, nada disso. Vai até colher e vai lhe mostrar, insistindo, que existem sim alternativas para todos os problemas que nós enfrentamos na nossa vida. Temos que entender também que quando falamos com o irmão, que considerando que ele esteja obsediado, o que vai se tentar fazer é alertá-lo na questão da sua transformação, que ele se modifique através do amor, da caridade. Por isso que também ele vai encontrar um trabalho que vai lhe propiciar essas condições. E aquele espírito que o persegue vai vendo a sua transformação e vai com certeza também buscar o motivo por que ele está se modificando. E também tem mais um componente nesse caso de transformação. Quando você se modifica, você começa a olhar o teu próximo com muito amor, com muita bondade, e talvez você vá até atender algum ente querido desse obsessor, um familiar com bondade, e ele também vai pensar nesse caso e nessa situação. Perfeito. Meus irmãos, nosso tema livre de hoje fica por aqui. Nós vamos para o intervalo e logo depois o Espiritismo responde. Ok? Um abraço. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Olá, amigos. O Espiritismo Responde de hoje, nós temos duas perguntas que são enfocadas principalmente para aqueles, perguntados por aqueles que não são espíritas, principalmente, aqueles que são simpatizantes e que gostam da doutrina. Então, a primeira pergunta é a seguinte: o espiritismo é proselitista? Ou seja, existem campanhas por parte da doutrina espírita para que as pessoas se tornem espíritas? E a resposta é não. O espiritismo não impõe e não convida jamais alguém para que venha conhecer os seus princípios, para que venha à casa espírita. Não existe dentro da doutrina espírita, e aqui, por favor, sem nenhuma crítica, campanhas como a gente vê nas ruas de outras tendências religiosas, onde as pessoas batem à sua porta, oferecendo o seu produto, dizendo que a sua religião é que é a melhor, convidando que vá ao seu tempo. Não, na doutrina espírita não existe isso. A doutrina espírita tenta mostrar àqueles simpatizantes que existe uma forma toda especial de ser conduzida dentro da casa espírita. Então, aquelas pessoas que procuram a casa espírita
ou vão por intermédio de algum convidado, ou de ouvirem falar, ou de serem simpatizantes e gostarem da doutrina espírita. Então, deixando bem claro, não existe campanha para que as pessoas se dirijam a uma casa espírita, de forma alguma. A casa espírita ela fica aberta para quem quer que seja. Lembrando as palavras, inclusive, de Chico Xavier, 30 anos antes do seu desencarne. A casa espírita está aberta para o povo. Então, quem quiser procurar uma casa espírita para saber dos seus princípios, conhecer como que funciona a doutrina espírita, para ficar sabendo que existe sim uma forma bem clara, bem didática, bem objetiva por parte da doutrina espírita para que você conduza, para que você paute o teu dia a dia, basta escolher aquela casa que você prefere, lembrando, logicamente, desde que seja uma casa com princípios sérios e você será bem atendido. Deixando bem claro, não existe então campanha para que as pessoas se tornem espíritas. A segunda pergunta que nos foi enviada diz o seguinte: os espíritos podem desvendar o nosso futuro? Porque isso é uma curiosidade muito grande também por parte daqueles que não têm conhecimento mais geral da doutrina espírita. Imagino que procurando uma casa espírita vai de início já ter contato com o espírito desencarnado para saber sobre o seu futuro, principalmente no que diz respeito a partes sentimentais ou coisa parecida. Então a doutrina espírita diz o seguinte, que se o homem tivesse o conhecimento do futuro, com certeza ele ia negligenciar o presente. Então não existe como você saber o futuro, não tem como o espírito saber o teu futuro. O que acontece às vezes é o espírito desencarnado ter sim o espírito encarnado também, principalmente o desencarnado, influenciar de forma tal para que o encarnado tenha alguns insights, que ele tenha alguma visão fragmentada do que pode acontecer no seu futuro. Mas isso, repito, não significa dizer que nós saibamos dia, data e hora que vai acontecer alguma situação sobre o futuro. Então, o futuro somente é sabido por Deus. Deus sabe do nosso futuro, Deus sabe o que vai nos acontecer. Então, essa situação de conhecimento do futuro, deixando bem claro, se você, porventura, procura uma casa espírita, em função disso, realmente não é dessa forma que vai acontecer. Você tem que frequentar a casa para saber diferenciar, então, como que é o funcionamento do futuro. O futuro, realmente, nós vamos saber o que teríamos à frente depois de desencarnado. Aí sim, aí nós saberíamos o que nós teríamos que fazer e não o fizemos. Mas o futuro propriamente dito, aqui encarnado, realmente não tem como saber. Meus amigos, eram essas duas perguntas. Até a próxima. Muito obrigado a todos. Meus irmãos, no nosso quadro O Espiritismo e Você, vamos trazer aqui um assunto assim, de certa forma, que aparentemente não tem uma relação muito direta, mas vocês verão que tem. As conexões que o Espiritismo tem com a economia e, por conseguinte, envolve todas as pessoas. Allan Kardec, em várias ocasiões, fazendo um resumo do que ele disse a esse respeito, ele diz o seguinte: o Espiritismo toca em todas as questões da metafísica e da ordem social. Nas mais graves questões da filosofia, se relaciona com todos os problemas da humanidade, da psicologia e da moral. Por isso que na sequência desse programa nós vamos falar aqui de algumas ciências, as ciências físicas, materiais, né? As ciências tradicionais e suas conexões com o Espiritismo. Pelo menos cerca de 20 questões do Livro dos Espíritos trata sobre essa questão social e questão de economia, questão de dinheiro. Né? As questões 716 e 926 elas possuem um teor parecido e dizem o seguinte, que a civilização criou necessidades falsas, fictícias, e nós nos submetemos a essas exigências.
Nós já falamos aqui em outra oportunidade a respeito de consumismo, de materialismo disfarçado, onde nós vimos esses aspectos, de as pessoas se deixarem arrastar muito pela necessidade de comprar coisas, de possuir coisas, o ter prevalecendo sobre o ser. E isso é muito perigoso. Nós temos que levar em consideração o nosso componente espiritual, que é o principal. Nós não somos um corpo que possui uma alma. Nós somos uma alma, um espírito que tem um corpo provisoriamente. E é assim que nós devemos raciocinar. Então nós devemos aprender, por essas questões também, diz lá, a estabelecer limites para os nossos desejos. Nas questões 717 a 923, entra a questão também, que nós já abordamos em outra ocasião, sobre o supérfluo e o necessário, né? E a responsabilidade a responsabilidade espiritual das pessoas que se comportam de uma maneira muito egoísta. Então, aquilo que é supérfluo a uns, às vezes é necessário para outros, mas a gente sabe, na realidade, o que está demais na nossa vida. Aquilo que a gente poderia passar sem. O supérfluo torna-se uma necessidade, dizem os espíritos, conforme as nossas ideias materiais, os nossos preconceitos, a nossa ambição e os nossos defeitos ridículos. É uma palavra que os espíritos utilizam. Então vejam que esses defeitos, essas viciações, essa persistência em traçar como objetivo principal a satisfação das nossas necessidades materiais é que nos causa grandes problemas. Diz o Espírito o seguinte: o sábio, ele olha sempre para quem está embaixo e não para aquele que está em cima. Ele se compara e vê aquele que tem menos do que ele, e ele se conforma com o que ele tem. Já aquele invejoso, ele olha sempre para cima, aquele que tem mais, aquele que tem mais e que ele sempre tentando se equiparar, nunca se dá por satisfeito. Então esse é um problema. O sábio dos espíritos, ele só olha para cima quando para elevar o seu espírito a Deus. Na questão 795, fala sobre as instabilidades das leis humanas, que antigamente eram feitas pelos mais fortes. Hoje em dia, esse panorama já está sendo alterado. As leis são mais justas e, por consequência, também elas estão se tornando mais estáveis. Uma outra questão, 814 e 815 do Livro dos Espíritos, fala sobre as diferenças entre as provas da riqueza e as provas da miséria. E há uma pergunta aí, por que Deus dá a riqueza para uns e para outros não? Eles explicam, olha, para começo de conversa, não é Deus que dá, somos nós mesmos que escolhemos essas provas, de uma condição ou de outra, antes de reencarnarmos, porque temos necessidades delas, né? Então, não são uma imposição de Deus, é uma escolha prévia nossa. Na questão 931 do Livro dos Espíritos, fala que economicamente as classes mais sofredoras são mais numerosas, porque o mundo, a Terra, é um mundo de provas e expiações. Sobre a fortuna ainda, questão 925, Deus dá fortuna às vezes a quem não merece. É uma prova perigosa que temos que também considerar a reencarnação. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim que quem não a tem, a fortuna, a riqueza, quem não a tem agora, já teve no passado ou a terá no futuro. Bem, uma outra questão, a 816. A riqueza e o poder fazem nascer paixões que prendem o espírito humano à matéria. Então, é aquilo que mais atrapalha a caminhada do espírito imortal. É a riqueza e o poder, porque com isso ele fica muito apegado, se esquece daquele, como eu disse no início, ele se esquece que é um espírito provisoriamente ocupando um corpo físico, quando deveria ser ao contrário. Ele considerar o espírito como mais importante. Na questão 922, a medida da felicidade para a vida material é a posse do necessário, apenas do necessário, e não do supérfluo. E para a vida moral, consciência tranquila e fé no futuro. E para encerrar, a questão 930, que diz que uma sociedade organizada segundo as leis do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Então, essas questões econômicas que a gente estuda, que a gente ouve as pessoas falarem nos comentários na televisão, tem muito a ver com o Espiritismo. O Espiritismo é muito abrangente.
Por isso que a gente recomenda, olha, estudo espiritismo não é apenas olhar o aspecto religioso, o aspecto econômico, é o aspecto religioso sim, mas o aspecto científico e o aspecto filosófico. A doutrina espírita é muito grande, ela realmente toca em todos os ramos do conhecimento, como afirmou Kardec. Meus caros amigos, nós ficamos por aqui. Para você, muita paz e até a próxima.